Pulgar melhorou, amanhã tem Copa do Brasil, quinta-feira tem Copa do Brasil. O Corinthians resolveu contratar. E aí, chega amanhã às 4h59, o senhor Memphis, direto de Roterdã, voo que ele pegou lá, voo particular. E já chegou ontem o peruano Carrillo, que já foi no CT, já foi apresentado. Então, eu vou pedir para o Marinho colocar na sequência os vídeos que a gente tem do Corinthians para a gente falar dessa data FIFA milionária do Esporte Clube Corinthians Paulista. Por favor. Esse é o vídeo, a gente está sem som, que eu capturei dos stories do Memphis. Se vocês repararem, além daquele gráfico que aparece no avião, quando você está indo de um lugar para o outro, então começa lá em Roterdã até chegar em São Paulo, embaixo está escrito em português, indo para casa, um coração preto e um coração branco. O marketing está perfeito, né? Porque o corintiano coloca sempre o coração preto antes do coração branco. Quem coloca o coração branco antes do preto é o santista. A música que ele colocou é a mesma, a gente não ouviu aqui, mas a música que está nesses stories do Memphis é a mesma da apresentação dele ontem, que é Águas de Março, na voz da Elis Regina. Aliás, ontem ele tinha colocado na voz da Maria Rita, aniversariante do dia, mas hoje ele colocou na voz da mãe da Maria Rita, Elis Regina, que também tem uma foto linda com a camisa do Corinthians. Por que eu estou falando do marketing? Esse é eles ontem, né, o Fabinho Soldado. E aí eu vou ler o texto do Fabinho Soldado para o Renato comentar. Fabinho Soldado chegou no Corinthians, naquele bonde de pessoas que vieram do Flamengo para o Corinthians no começo do ano, muito desacreditado, sofreu muitas críticas, de fato, mas conseguiu fazer no CT uma coisa que muito pouca gente conseguiu nos últimos tempos, que é estabelecer a hierarquia dele. Ele tem mandado dentro do CT. Ele mandou embora o scout antigo, ele resolveu trocar de técnico, ele trouxe o técnico que ele queria, quem quis o Ramon Dias, quem insistiu nele foi o Fabinho Soldado. Quem tem negociado em nome do Corinthians, talvez até porque fale inglês, diferentemente de outros dirigentes, tem sido o Fabinho Soldado. E aí, depois da concretização dessa, que é a maior transferência que podia se esperar nessa janela, ele escreveu: que seja o início de uma brilhante trajetória e parceria de sucesso. Após intensos dias de negociações e buscas por alternativas viáveis, concluímos uma operação que buscou ter o peso que o clube merece. Desenvolvimento e execução contando com a necessária e fundamental sinergia entre os mais variados setores do clube. Bem-vindo, Memphis. Renato, em um ano ele mudou completamente? Porque se no Flamengo ele não fazia nada, no Corinthians ele faz tudo. Ele faz tudo de desastres, né? Essa contratação do Memphis Depay ela é absurda em todos os sentidos. Em todos os sentidos, sem exceção. O Memphis Depay é um tremendo de um boêmio. Vai vir para cá para tomar caipirinha, para viver na noite, para viver vivendo a estilo Gabriel. Quem acha que o Memphis Depay vai chegar aqui e vai comer a bola, vai se decepcionar muito. Ouçam o que eu estou dizendo. O Memphis Depay está longe de ser o craque que eles pensam que é. E, principalmente, está longe de ser o profissional que eles pensam que é. Agora, quem não é profissional é o Corinthians. Porque o Corinthians está fazendo uma dívida que não pode pagar. Baseado numa promessa de uma empresa, Esporte da Sorte, que é investigada pela polícia. Então, eu estou sentindo o cheirinho de Tráfico e Ronaldinho Gaúcho. Não, a Tráfico paga. 3 meses depois, a Tráfico diz assim, não tenho condições de pagar, porque eu não consegui vender nada de publicidade com o Ronaldinho Gaúcho. Flamengo, se quiser que pague. E o Flamengo resolveu pagar, entrou num buraco monstruoso, deu tudo errado. Essa do Memphis Depay está seguindo o mesmo roteiro do filme. Esse filme eu já conheço, se vocês morrem no fim. Ouça o que eu estou dizendo. Acho quase impossível o Depay resolver os problemas do Corinthians e, principalmente, a Esporte da Sorte continuar pagando o Depay como promete. Gente, esse cara vai vir ganhando entre 2 e 3 milhões de reais. O Corinthians já tem um outro que foi contratado ganhando 2 milhões, que é o Igor Coronado, que é reserva e que está lá. E o Fabinho é o maestro disso tudo. Gente, o Fabinho está fazendo uma lambança atrás de lambança no Corinthians e vocês estão se iludindo. O Fabinho devia ser o primeiro a ter chegado e dizendo, gente, nós não podemos contratar esse cara. Esse cara vai custar um dinheiro que nós não temos. Nós já estamos devendo. Nós temos que pagar o Flamengo, nós temos que pagar o Cuiabá, nós temos que pagar o Santos Laguna, nós temos que pagar os direitos de imagem atrasados de muita gente. Não, ele vai lá e aparece como o salvador da pátria, contratando um jogador que é duvidoso em termos do que pode ainda entregar em termos de futebol, e é um custo completamente absurdo e completamente fora de todas as possibilidades reais do Corinthians. Então, Fabinho Soldado, para mim, continua o mesmo.
protagonizando agora. Pior, né? Porque lá no Flamengo ele não tinha tanta autonomia. Agora, no Corinthians, soltinho, final do ano vocês me contam. Ó, o que eu vou falar a partir de agora é uma informação do Corinthians. Não é minha, não inventei essa conta. Não sei se essa conta fecha, mas eu vou explicar aqui a calculadora do Corinthians nessa contratação. Ontem mesmo, antes mesmo desse post, o Fabinho Soldado deu uma entrevista dizendo que o balanço do Corinthians na janela de contratação, o Corinthians contratou 8 jogadores nessa janela de contratação, incluindo o goleiro, porque ficou sem nenhum, é verdade, mas a conta que o Corinthians apresenta é que contratamos 8 reforços. Um porque não tinha goleiro, o outro que não sobrou. Mas, de qualquer forma, o Corinthians, de fato, contratou 8 jogadores na janela. A conta do Memphis é a seguinte: é uma obrigação contratual com a Esportes da Sorte, em que pese toda a questão jurídica que a Esportes da Sorte está envolvida, com o seu CEO, por exemplo, preso, mas está lá, uma das cláusulas do contrato é que 57 milhões estão vinculados à contratação de um jogador midiático. Esse dinheiro fica parado e o Corinthians não recebe, a não ser para repasse para essa contratação. Então, nos 300 e poucos milhões que o Corinthians fechou com a Esportes da Sorte, 57 vinculado a uma possível contratação. O Corinthians não receberia esse dinheiro de outra forma. Essa é a defesa do Corinthians. Dessa forma, o Memphis vai receber em 24 meses de contrato, veja, aqui eu estou dando uma informação, tá? Até 70 milhões de reais. 57 milhões pagos pela Esportes da Sorte. Repasse que tem que ser feito direto da empresa para o jogador. Se vai fazer, eu não sei, é o que está no contrato. Sobra, portanto, 13 milhões, que o Corinthians tem que pagar em 2 anos. Essa conta fecha. Essa conta o Corinthians consegue pagar mesmo nessas questões. Se é ético ou se é moral, né? Não sei se é imoral ou se é amoral, o fato é que a conta é essa. E é por isso que o Corinthians fala que 68% vai ser pago, porque essa conta do Depay, que é de 70 milhões, com premiações pode chegar a 84. Então, 68% de 84, que é o máximo que ele pode ganhar, seria pago pelo Esportes da Sorte. 15%, segundo o contrato entre Memphis e Corinthians, em ações promocionais, onde ele vai ser sócio do Corinthians, muito parecido com o modelo de negócios que o Ronaldo fez lá atrás. E no caso do Ronaldo, de fato, deu muito certo, porque o Corinthians ganhou com ele, ele ganhou com o Corinthians. E 17% vai ser pago, de fato, com dinheiro do Corinthians, e esses 17% são 561 mil por mês, se todo esse dinheiro aparecer, todo esse dinheiro não sair do lugar e tudo for pago direitinho. Essa é a conta do Corinthians, Mili Lacombe. Gente, que situação. Vamos bem, eu vou falar com muita calma para não ser tirada de contexto e depois vir aí uma onda de ódio para cima de mim, por partes. Acho que não tem ninguém que esteja atento ao cenário do futebol no Brasil que acredite que essa diretoria do Corinthians sabe o que está fazendo. Me parece tipo um trem descarrilhado, né? Um carro sem freio na serra. Eu acho que isso a gente já consegue saber. As contratações, a despeito do dinheiro não existir, né? E a despeito dos acordos com patrocinadores, etc. e tal, me parecem que não seguem um critério. Vem aí, vem aí, vem aí. O que a gente tem é um monte de jogador que tecnicamente é bom, mas a gente não tem um time. E a gente tem 2 meses para ter um time, no máximo, tá certo? O dinheiro, o patrocinador vai pagar 85%, tudo certo. Mas também me parece assombroso que com esse volume da dívida, o Corinthians esteja contratando como se fosse o Real Madrid. Vamos trazer, vamos trazer, vamos trazer, vamos trazer. Então, é aquela história, não basta ser honesto, precisa parecer honesto, né? Não paga o Ranieri e contrata. É uma coisa meio, quase assim, indefensável, né? Agora, tudo isso dito, tem coisas que nos escapam do controle. O Corinthians é a relação que ele tem com a torcida, mais do que qualquer coisa. A chegada do Memphis pode fazer os afetos circularem como ainda não circularam. Há muito tempo não circula. Pode, sim, ter um efeito Ronaldo. E aí a gente não vai saber como isso vai dar lá na frente. Se tiver o efeito Ronaldo, pode ser que seja uma coisa boa para o Corinthians. Se não tiver o efeito Ronaldo,
é a catástrofe completa. Por isso eu escrevi um texto hoje falando que é quase um all-in do Corinthians. É claro que a gente que trabalha com futebol, gente, assim, a torcedora, o torcedor, está na gente. A gente não tira da gente. Pode falar baixo, mas está sempre ali. Mesmo que alguns digam, garantam que não está. Está. O que a gente precisa é dar uma certa coerência ao torcedor, à torcedora dentro da gente. Então, eu rachei. Com a chegada do Memphis, eu rachei. Existe uma parte em mim que torce para que seja o efeito Ronaldo. A parte jornalista precisa dizer que é indefensável. Não há como a gente justificar a chegada dele. Mas pode ser que daqui a 2 meses estejamos falando aqui. Gente, olha o sucesso desse homem no Corinthians. Não tem como saber, gente. A gente não tem como saber. Há uma pequena diferença entre Ronaldo e Memphis Depay, não há, não? Muitas, não é uma pequena diferença. Há muitas diferenças. Bom. Não, Só parecido, para deixar claro. Renato, não. Não. Eu não disse que ele é parecido. Eu disse que a parte do contrato em que ele vira sócio foi quando o Ronaldo virou sócio de várias ações. Eu estou comparando os dois jogadores. Os dois jogadores. É muito mais fácil você ter um apelo publicitário, um apelo de marketing, e é um apelo do tamanho do jogador que era o Ronaldo, do que com o Depay, né, gente? Vamos falar francamente. Não, o que eu falei... gente, assim, inúmeras diferenças. O que eu falei é que pode ser que haja um efeito Ronaldo. Há muitas diferenças, não só nos jogadores, como nas circunstâncias em que ele chega. O Ronaldo chegou falando português e sabendo a cultura do vestiário. O Memphis não tem isso, gente. E isso pode ser um fator determinante para ser um fracasso. Temos que levar isso em consideração. Por isso que eu acho que ele está preocupado, Miri, destaquei no post dele o fato dele escrever em português, o fato dele saber que, no caso da liturgia corintiana, o coração preto tem que vir antes do branco, que isso é uma coisa da torcida, é muito de público catequizado, para a maioria não passaria em branco, se fosse primeiro o branco e o preto, isso é uma coisa de identificação. Acho que a música brasileira, o fato de ele ter várias músicas dele, podia até colocar a música dele que chama Corinthians, de um versículo da Bíblia, ele colocou uma música brasileira, eu acho que ele está também interessado que os 15% dele... Peraí que... passaria em branco, se fosse... Meu telefone acordou. Eu acho que ele também quer que os 15% dele lá variável em marketing funcione. A equipe dele deve ser muito melhor que a equipe do Corinthians. Não à toa, não aprendeu a escrever em português do dia para a noite. Né? Diferente, por exemplo, de La Penha. O Corinthians também anunciou hoje a chegada, né? Já tinha chegado do Carrilho. E o Botafogo, adversário do Corinthians, toma cuidado com o Corinthians domingo, hein, de La Penha. Apresentou hoje o Alex Telles. E eu achei muito interessante o head de scout do Botafogo dizer que foi a contratação mais rápida da história da SAF e os motivos disso, né? Então, o Botafogo teve o lateral machucou, no dia seguinte o jogador ficou livre, o Botafogo foi lá e laçou. Enquanto o Botafogo e o Corinthians, por motivos diferentes, estarem sendo esse alvo da nova sociedade de jornalistas contadores do mundo, que agora resolveram cuidar das contas de todo mundo. Então, o Textor foi lá e contratou e explicou, eu posso gastar, porque aqui no Brasil eu posso investir, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra não posso, porque o fair play lá é desse jeito, aqui não é, eu estou gastando porque eu estou investindo dinheiro meu. Queria saber se você gostou da chegada do Alex Telles, outro jogador que estava na Copa do Mundo, né? Que o Tite levou. E o Botafogo agora, como a gente já disse, só está fazendo a conta para ser campeão brasileiro. A gente só espera isso de vocês. Essa última parte vamos deixar para mais para frente. Mas, assim, eu estou gostando da postura... Deixa eu explicar. O Melvin vai ganhar... O Melvin deixou o Corinthians ganhar, porque foi bonzinho, o Tite, e aí abriu mão do brasileiro. Então, vocês ficam com o brasileiro, o Melvin fica com a Libertadores e com a Copa do Brasil. Tá bom assim. O que eu estou vendo é que, enfim, espero que as coisas deem certo, porque o Botafogo tem feito todos os deveres de casa direitinho, e o Textor tem grana, está investindo, o scout do Botafogo tem descoberto gente aí que ninguém falava em Igor Jesus, sabe? Tudo bem, o Luiz Henrique ele chegou fazendo barulho, mas o Cuiabano estava desacreditado, assim como, na verdade, no ano passado também vários jogadores que ninguém levava fé e eles renderam bem até um certo momento, né? Eu fiquei surpreso assim quando eu vi essas notícias do Corinthians, porque
a gente acompanhou tantos fim de papo aqui, a gente falando de invasão de torcida e não sei o quê, e corrupção, e de repente a notícia são as contratações milionárias. Eu falei, gente, o que aconteceu? Onde nós estamos, entende? Eu acho essa história muito maluca, sabe? Por conta disso, vamos ver se no domingo começa a virada de chave do Corinthians. Talvez na segunda-feira em diante, né? Acho que no domingo não leva essa fé, não. Duas coisas quem sobre vai o jogar Depay. domingo? Começa a tremer aí. Duas coisas sobre o Treme aí, Depay. olha quem vai jogar domingo. Ele não foi inscrito a Renato. tempo na Copa do Brasil. Ele não pode jogar a Copa do Brasil. Eles estão tentando dar um golpe. Não. Tentando botar a culpa na Federação Espanhola. O fato é que ele foi inscrito dia 10 e as inscrições eram até o dia 9. Segunda coisa, essa para mim já é extremamente suspeita. Quem fez o exame médico do Depay foi o próprio médico do Depay. Foi ele que disse, olha, Depay tá legal, pode aí jogar no Botafogo. Gente, isso não existe. Isso não existe. Fabinho Soldado. Renato, isso não existe. Peraí. A doutora Ana Canhedo, que é a chefe do departamento médico do Corinthians, viajou junto com o Fabinho Soldado e participou dos exames. Os exames foram feitos na Holanda a pedido do jogador, mas a chefe do departamento médico do Corinthians participou disso, inclusive fez um post na internet, junto com o médico da clínica onde foi feito, agradecendo as dependências e ter sido cordial com o trabalho dela. Então, essa primeira notícia, que sim, ele pediu para fazer na Holanda, isso é verdade, mas o departamento médico do Corinthians, diferentemente do que aconteceu no começo do ano com o lateral, que está machucado até hoje, dessa vez a doutora Ana viajou junto com o Fabinho Soldado e participou dos exames. Não pode falar que o jogador chegou machucado ou não, porque o Corinthians não sabia. O Corinthians participou disso. Ela acompanhou os exames feitos pelo médico do Depay, né? Essa é a notícia. Ela não fez os exames. Junto, Renato, junto. Fizeram uma... Foi junto. Ela mesma assumiu a assinatura também da liberação do jogador. Vamos ver como ele chegar aqui, como é que ele vai estar fisicamente. Ele não joga há 2 meses, né? O último jogo que ele fez foi a semifinal da Eurocopa, em que ele saiu machucado no jogo entre Inglaterra e Holanda, ele estava jogando e saiu com 30 minutos de jogo. Eu vou até passar aqui para o Marinho, se você quiser colocar aí o post da doutora Ana, que ela participou. Eu acabei de ver um gol do Rames Rodrigues contra o Emiliano. O Emiliano Martínez não tomava gol, havia 13 jogos. Hoje já tomou 2. A festa que fizeram o gol do Rames Rodrigues foi um negócio inacreditável. Eu não sei, mas talvez a Colômbia esteja na final da Copa também, a gente não sabe. Vai saber. O gol do Rames foi de pênalti. Mas o primeiro gol, a jogada foi toda do Rames. O primeiro gol, a jogada foi toda do Rames, que botou na cabeça do jogador colombiano que testou. Muito bem. A gente colocou o Carrilho aí também, Mili, porque outro jogador que chegou nessa janela, né, nessa última semana, esse sim foi inscrito ontem e pode jogar pela Copa do Brasil. Os 2 devem ser apresentados amanhã. O Corinthians chega a 8 estrangeiros no começo do ano, não a pedido do Corinthians, mas a pedido de uma junção São Paulo, Grêmio e outros times. O Corinthians, na época, não. Aumentou o número de estrangeiros, a gente até debateu isso aqui, que o número de estrangeiros tinha aumentado muito no Campeonato Brasileiro, são 9. Então, o Corinthians chegou ao seu 8º. E eu tenho para mim que, se para a gente não cair, Mili, quem tem que fazer gol é o Romero. Pode chegar quem quiser, Romero e mais 10, né, Marília? Essa é a verdade. Do dia. Parabéns, Romero. Então, é isso, gente. É muita gente nova. Como que vai fazer? Tem 2 meses. Tudo bem. O Corinthians pode alegar o seguinte: vamos não cair, vamos nos concentrar em não cair. E o ano que vem teremos um time aqui com essa legião de estrangeiros, incluindo Memphis Depay, que vai fazer a gente ser altamente competitivo. Gente, até seria um discurso se a gente não tivesse a materialidade histórica do que fez essa diretoria até agora. É por isso que eu fico clivada, rachada, entendeu? Porque o que a diretoria fez até agora mostra pra gente que, assim, na melhor das hipóteses, está destrambelhada. Então, esse discurso até faria sentido. Estamos aqui contratando uma legião de estrangeiros, vamos tratar de não cair, e o ano que vem
O Corinthians vai ser muito competitivo. Mas para a gente falar isso, a gente precisaria ter o contorno da dívida, o equacionamento da dívida, porque vejam, o Corinthians e o Botafogo devem milhões, o Botafogo também deve. A diferença é que o Botafogo tem a dívida equacionada. Nessa sociedade capitalista em que a gente vive, você dizer como vai pagar e quando vai pagar, parece que é suficiente. E o Corinthians não fez nem isso. Então é realmente problemático. Assim. Você consegue dizer que time vai ser esse, Marília? Porque eu não consigo. Eu não tenho ideia de que time vai ser esse, então. Não consigo. Acho que no caso da Copa do Brasil, quando a gente joga amanhã, né, a gente vai voltar a falar de campeonato brasileiro, de campeonatos locais. Amanhã tem Copa do Brasil, o Corinthians recebe Juventude, perdeu por 2-1, precisa reverter. Não vai ter esses jogadores e não vai ter os jogadores convocados. Por exemplo, o Félix Torres foi capaz de, na seleção do Equador, marcar o Vinícius Júnior. No Corinthians, gostaria que ele fosse capaz de marcar o atacante do Juventude. Vamos ver se vai dar amanhã. Mas ele está jogando hoje, não sei se ele joga amanhã. E o Corinthians tem um campeonato brasileiro para ficar no G16. Então, eu espero que o Depay, ou o Memphis, como ele gosta de ser chamado, por motivos muito nobres, ele seja escalado, já que ele não tem condicionamento físico para jogar todos os jogos que o Corinthians tem a final do ano. O Corinthians tem que fazer pelo menos 21 jogos, 21 pontos. Tem 13 jogos para fazer. O Memphis tem que jogar na Arena Corinthians o jogo que vai fazer lá, para o Corinthians ficar no G16. Não tem nenhum problema que ele não está inscrito na Copa do Brasil. O Corinthians não tem nenhuma aspiração para ser campeão de nada esse ano. Das 25 rodadas do Campeonato Brasileiro, 15 o Corinthians está ou esteve na zona de rebaixamento. Então, assim, qualquer sonho ou esperança além disso, aí está o post da doutora Ana, agradecendo ao médico que ajudou ela a marcar os exames na clínica dele. A doutora Ana é a chefe do departamento médico do Corinthians, além de ser a médica que acompanha normalmente as viagens do Corinthians, mas hoje ela é a chefe do departamento médico do Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians tem que fazer a conta, gente. 21 pontos. Onde nós vamos ganhar 21 pontos? É do Botafogo? Brinquei com o De La Penha aqui. Não é do Botafogo quando tem que ganhar. O Corinthians tem que ganhar em casa do Atlético Goianiense, o Corinthians tem que ganhar em casa do Cuiabá, o Corinthians tem que ganhar em casa os jogos que ele vai fazer para sair da zona de rebaixamento. E já está muito bom, infelizmente, já está muito bom.